Bom, gente, agora que nós já sabemos todas as etapas do ciclo PDCA, que é planejamento, execução, verificação e ação, né, atuar, agir, muitos devem estar aí se perguntando, mas quando eu utilizo o PDCA? Bom, eu acabei de dar um exemplo para vocês aí sobre a pintura da parede. É uma ação que eu tenho que tomar, é um projeto, eu tenho um projeto de pintar essa parede. Então eu posso implantar, né, utilizar o PDCA para que eu faça esse serviço, para que eu tenha um resultado final dentro daquilo que eu estou esperando, como eu já citei no exemplo aí da pintura da parede. Enfim, o PDCA é uma ferramenta muito simples, muito versátil. Ela pode ser utilizada em qualquer situação, inclusive na sua casa, na sua empresa, seja ela grande ou seja ela pequena, tá? Melhoria de processos, eu tenho um processo que eu já faço e eu preciso melhorar esse processo, então eu vou utilizar para melhorar esse processo. Tratativa de não conformidades. O que são não conformidades? Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu tenho um processo X dentro dessa empresa e eu passo por auditoria porque eu sou uma empresa certificada, por exemplo, uma ISO 9001. Quando eu passo por esse processo de certificação, eu recebo ali um auditor, que ele vem de um organismo certificador que é vinculado ao Inmetro. E aí ele vai apontar dentro daquela norma qual eu estou certificando quais são os meus erros, quais são as minhas não conformidades, aquilo que não está conforme com a norma que eu estou usando de referência. Então eu posso usar o PDCA para que eu trate essa não conformidade, para que eu encontre qual foi a razão, qual foi o motivo que aquilo não estava adequado à norma vigente, tá? Outra coisa, desenvolvimento de um novo produto. Eu quero desenvolver um novo produto dentro da minha empresa e aí eu posso implantar o PDCA para que eu faça esse desenvolvimento. Ou implantação de padrões. Eu já tenho um processo, mas eu ainda não coloquei ele dentro do ciclo PDCA. Então eu vou colocar dentro do ciclo para padronizar esse processo. Então tá vendo como é amplo? Tá vendo como que eu posso usar em qualquer situação? Tá, mas como fazer o PDCA? Muita gente deve estar aí ainda se perguntando, nossa, que legal, tem ciclo, tem etapa, tem não sei o que, tem não sei o que. Mas como eu coloco isso em prática, tá? Para fazer um PDCA, você deve seguir essas 4 etapas que eu falei. Planejamento, execução, verificação, ação, tá? A gente fala ação, mas é atuar e agir, no mesmo sentido, tá? E eu tenho que fazer isso como? De forma rigorosa e sistêmica, sempre tendo em mente que é um ciclo e que uma etapa ela depende da outra. O maior desafio durante o uso dessa ferramenta é não permitir que a sua utilização seja engolida pela burocracia, pela rotina de trabalho. Muita gente deixa de seguir esse ciclo por achar que é difícil fazer, por achar que é uma burocracia, ter que fazer. Gente, tirem isso é uma crença. Pelo contrário, o PDCA ele te ajuda, ele te auxilia, ele identifica os porquês, ele identifica todas as etapas necessárias para que aquele plano, para que aquele projeto ou para que aquele serviço dê certo. E por isso muitas empresas cometem erros. Eu já vi muita empresa dentro da construção civil achar que isso é balela, achar que não é importante, tá? E passar por cima. E depois, lá na frente, quando aponta-se lá várias não conformidades, vários problemas pequenos, você realmente mostra, fica muito mais visível. Você fala, nossa, se eu tivesse aplicado realmente o PDCA, se eu tivesse pensado nisso, antes de fazer, realmente não teria acontecido essa não conformidade. Então tá aí a grande importância. Seja o seu projeto menor, seja o seu projeto maior, seja o seu projeto de se posicionar na internet, tenha um planejamento, tenha o seu PDCA, tá? Eu vou deixar para vocês os formulários que eu utilizo para facilitar que vocês coloquem isso em prática. E depois eu vou colocar aqui também, vou pedir para as meninas deixarem para vocês um exemplo prático que eu tenho aqui, para que vocês tenham isso em mãos e que vocês realmente apliquem na vida de vocês, apliquem na rotina, seja no trabalho, seja na casa de vocês, seja em grandes ações, seja em pequenas ações, não importa. Trazendo o PDCA para uma forma prática, gente, eu vou colocar aqui para vocês, vou deixar como anexo aí um exemplo da aplicação do PDCA num processo de venda. Nesse processo, em especial, o que contém na etapa de planejamento? Na etapa de planejamento contém toda a proposta de venda, é tudo aquilo que antecede realmente a venda, a efetivação da venda, tá? Então a elaboração da proposta, a solicitação da proposta,
tudo que for aprovado pelo gestor de venda. Na etapa de execução, é a proposta que foi enviada pelo cliente, e aí você já enviou para o cliente vai ver aquela proposta, ele vai analisar, ele vai te dar o feedback, né? Recebendo o retorno do cliente, você acabou de receber o retorno desse cliente, aí outros processos serão acionados, que seria, se for um produto físico que você precisa produzir, então você vai aí acionar a produção. Se for uma proposta negada pelo cliente, de alguma forma ele mandou para você um feedback aí, não vou fechar esse negócio, você pode acionar o setor, a pessoa responsável pela negociação, para que você possa mudar reverter esse processo e o cliente realmente efetivar a venda, né, a compra no caso. Então, enfim, tudo isso já entra na parte da execução. Uma vez indo para a fabricação, o cliente deu ok, ele vai comprar o seu produto, né? Passou pelo planejamento, a execução, que foi essa parte de negociar com o cliente, ele deu feedback positivo que ele quer o seu produto, você passou para a produção, aí depois vem a etapa de verificação, que é o quê? Verificar se o cliente recebeu esse produto em ordem, é o que a gente fala pós-atendimento, é o serviço de atendimento ao consumidor, entra nessa parte de verificação. Você vai tratar como que o cliente recebeu aquele produto, é a satisfação do cliente, o qual ele irá te fornecer informações, e através dessas informações que você colheu aí do seu cliente, é que você vai padronizar. Vamos supor que fosse um produto novo, a primeira vez que você está vendendo, você ainda não sabe como que vai ser isso lá no seu cliente, como vai ser a aceitação dele lá fora. Então, através desse feedback, dessa verificação que você fez com o cliente, você vai padronizar ou corrigir aquela ação, aquele produto, aquele processo, entendeu? Tá, e aí deu tudo certo, vou atuar e agir. O que é a fase de atuar e agir nesse processo de venda? Possibilita a continuidade do processo, que é isso que eu acabei de falar. Deu tudo certo, o resultado foi o esperado, vou padronizar, deu tudo ok. Não deu certo, eu vou reavaliar, vou fazer um novo planejamento, aí o ciclo recomeça. Planejamento, execução, verificação e a parte final, que é o atuar, agir. Bom, gente, é isso. O recado que eu queria deixar para vocês sobre PDCA é esse. Tentei passar de uma forma bem simples, sem aprofundar muito, para que fique de forma clara, para que vocês consigam realmente aplicar essa ferramenta nos seus projetos, na sua vida, seja o projeto que for. E olha, não desvalorize o pequeno projeto, tá? Tudo começa pequeno, nada começa grande. E valorize essa mensagem que tem dentro de vocês. Através da sua mensagem, através da sua cicatriz, você pode curar e ajudar muitas outras pessoas, tá bom? E esse é um dos meus propósitos, tá? Tenha em mente que você não precisa ter um único propósito, você pode ter vários, mas geralmente você tem um maior. E o meu propósito maior é isso, é ajudar na transformação de outras pessoas. Na medida que eu estou sendo transformada, através da minha cicatriz, eu ajudar a curar feridas de outras pessoas.